sobre posicionamento digital no nosso canal. E antes de tudo, gostaria de agradecer ao professor, primeiramente, pela oportunidade de nada. Projeto. Seguramente aos nossos convidados, por tirar um tempinho do dia deles, para trazer um pouquinho de conhecimento, de experiência. E terceiro, a vocês, nossos colegas. Que estão aqui meio obrigado, tá? Também. E falar sobre posicionamento digital é falar de um assunto vital hoje em dia para as empresas. É falar sobre uma decisão estratégica sobre como você quer ser percebido no meio online, como uma empresa quer ser percebida. Como aquela marca quer escolher um lugar onde vai ficar na cabeça do seu público. Então, em tese, posicionamento digital, em minha visão, é uma reputação online. Eu não sei como vocês pensam, mas eu penso, por exemplo, na escolha de uma loja, onde eu quero um produto, onde eu quero um serviço. Se eu não tenho nenhuma indicação, o primeiro lugar que eu vou correr é uma rede social. No meu caso é o Instagram, que é social. Então, se eu não vejo um feed bonitinho, se eu não vejo vários posts, se eu não vejo um destaque com feedback, se eu não vejo engajamento, eu já descarto. Porque para mim, se uma empresa não está se posicionando, se uma empresa não está mostrando ao cliente que se importa com o que ele pensa sobre como passar sua identidade, sobre como está inserido no mercado, para mim eu já descarto. Então, posicionamento, há muito tempo deixou de ser um diferencial e passou a ser como uma sobrevivência, né? E isso é essencial. E aí eu não vou ocupar muito tempo não, já vou passar a voz para os convidados, para eles ensinarem um pouquinho. Então, para iniciar, eu queria falar um pouco sobre o nosso primeiro convidado, palestrante, que é Rodrigo Hollenberg, acertei? Ele é estrategista em brand, consultor e fundador da HWG, com mais de 16 anos de carreira no setor de comunicação e mais de 80 marcas atendidas, atua ajudando empresas a construírem clareza, direção e valor por meio de métodos de cálculo, que é analisar, definir e expressar. Rodrigo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, vamos trazer zaço, velho, estar aqui. Muito agradecido pelo convite. E vamos lá, vamos falar sobre branding, né? Um assunto que será que está na moda agora, né? Todo mundo falando de branding, né? Mas já tem um tempo que isso já acontece. Então, nossa tagline de pensamento claro e marca forte, branding como direção, clareza e posicionamento. Então, eu vou falar um pouco sobre como ter essa clareza antes do posicionamento, antes de você colocar em prática, né? O que é que eu coloco em prática ali na comunicação de uma marca para eu poder construir ela. Vamos lá, pode passar. Eu tenho bastante conteúdo, então qual o tempo que eu tenho? 30 minutinhos, né? 25? Não estou nessa. Então você já falou de mim, passa também nessa. Aqui algumas marcas recentes que a gente já atendeu, que atende também. Algumas a gente fez identidade visual, que eu vou falar também um pouco. Brand não é logo, brand não é cor, brand não é tipografia, vou falar sobre isso. Mas algumas marcas que a gente criou, Ota, Tropicália, Boteco do França, a própria Maioca, a fábrica de sorvete, são algumas identidades visuais que a gente trabalha. Hoje a gente presta consultoria para o Boteco do França, para o Açaí do Jota, para a fábrica de sorvete. E é isso, vamos. Aqui um pouco da minha vida. Eu acho que é importante trazer esse background, porque quando você fala de brand, você fala muito de sensibilidade, né? A gente se associa, a gente tem com semelhanças, né? A gente se identifica por semelhanças, e o brand é muito disso. Quando você se expõe, a marca se expõe com certos atributos, certos valores, aquilo acaba impactando a gente de alguma forma. Você falou da rede social, por exemplo. Lógico que está tudo organizado, tudo bonito, mas se tiver características, não estou nem falando do produto, tá? Mas de características que você percebe que tem a ver com você, você tende a ir mais por esse caminho do que para um outro. Então, eu trabalho com fotografia, trabalho com audiovisual. Eu ganhei um prêmio Caymmi com um videoclipe de Bonecas Pretas, de Larissa Luz, melhor videoclipe, indicado melhor direção. Eu corro, eu surfo de bodyboard, eu tenho uma banda de punk rock chamada Junks. Eu gravo uma música a cada 2 meses no Spotify com videoclipe, então tem várias músicas aqui, voz e violão, mas eu sempre convido um artista
para poder somar. Eu vou lá, gravo voz, canto e um cara do teclado toca. Eu chamei uma menina da UFBA também para fazer um violino, então as músicas legais. Essa banda também, a gente gravou 2 discos, um DVD, a gente morou em São Paulo, foi pro Disque MTV, ficou um tempo lá. Gosto de viajar, já visitei uns 16 países. E meu pai, que é um cara que desde guri aí já estava colocando, né, música boa aí no meu ouvido para poder ter como boas referências. Qual é você ali na banda? Eu sou aqui o cantor, velho. Não, na foto de baixo você tá? Aqui eu sou esse. Ah, ok. É porque o Drigo é novinho, né? Com cabelo, tudo. Mas ainda rola, né? Só que hoje de um formato não tão, vão arriscar tudo, né? Na época, pô, até foi difícil conciliar com a faculdade. Mas era algo que eu queria fazer, queria experimentar e foi muito bom para a minha vivência, né? Eu tocar em buracos lá em São Paulo, ver como o cenário se movimenta. E um dos pontos mais importantes para essa sensibilidade é realmente essa mistura de culturas, de gig. Eu não abdico de outras coisas, eu acho que o diferente também é muito bom, que abre a cabeça. Sexta-feira eu vou para Ferrugem, velho, na Concha Acústica, nem aí, ver da colé, ver como é que é o comportamento dele. Eu sou compositor também de uma banda chamada Só na Paquera, então fiz músicas de samba, que toca lá no Trapiche direto. Então eu passei um pouco por cada situação para poder ter uma vivência, porque branding é comportamento, é percepção. Você falou que é reputação. Reputação é o que você constrói ao longo do tempo, né? O que é que você faz ali, o que é que você coloca de valor, o que é que você apoia, o que é que você constrói. Então eu gosto de estar passeando por todo esse meio. Leio bastante, escrevo 3 páginas por dia, acordei para escrever 3 páginas. Enfim, tenho alguns hábitos que sempre estão ali buscando trazer minha cabeça na parte criativa. Vamos. Então toda empresa tem um nome, poucas têm uma marca. Eu gosto de falar essa frase, eu acho bem forte. E marca, ela te poupa tempo, no final das contas. Uma marca bem construída, ela te poupa tempo. Como te poupa tempo, Rodrigo? Como ficou? Estou usando Vans aqui. Beleza, estou usando Vans. Essa marca aqui já traz, quem conhece, já vê que eu absorvo alguns atributos dessa marca. De cara. Obviamente que talvez o Led Safadão possa usar Vans e tocar no forró da vida. Mas, no final das contas, a gente absorve o que a marca, né, passa pra gente. Se você está aqui com uma bolsa da Chanel aqui, está aqui, só porque você está usando essa bolsa aqui vai trazer alguns atributos para você, por isso que você usa ela. E é assim que a gente vai trabalhando nessa construção. Vamos. Então, um problema do mercado, o mercado está muito barulhento, cada vez mais percebido, mais parecido. E todos os serviços e todos os produtos são muito parecidos. A real é essa. Todos. Eu, como agência, o que a gente faz? Tráfego pago faz, campanha faz, foto e vídeo faz, social media faz. Mas no meu caso, se um cliente chegar para perguntar se a gente faz foto, vídeo, social media, tráfego pago, a gente não faz. Esse é o meu funcionamento. Por quê? Eu pergunto para o cliente, o que é que sua marca significa? Se fosse alguém, seria quem? Se o cliente não souber falar, não tranca. É 0. Volta. Aí a gente tem o nosso método, que é o livro marca, para poder ele perceber o que a marca dele significa. Eu vou mostrar sobre isso aqui. Então, quando a gente tem uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma Nike, uma Adidas, vende roupa, né? A Nike ela que produz tênis, ela não vende tênis, ela vende outra coisa. A Nike vende, se você fechar os olhos, estiver correndo e pensar na Nike, você vai comprar a corrida, mesmo que fudido, cansado. Essa é a fita da Nike. Já a Adidas não. A Adidas é uma coisa mais de estilo, tanto é que veste o Oasis e tem loja da Oasis com Adidas e coisa e tal. Então, você vê que os produtos são semelhantes, mas a forma como as marcas se comportam que diferencia a história. Então, o mercado está muito barulhento, porque também, como a maioria das marcas não tem essa leitura interna, esse propósito, né, essa razão de existir muito definida, aí acorda Pedrinho, meme, é dançando, é postcard, é aquela coisa de você falar produto pelo produto. Ou então você utilizar preço para você estar ali guerreando, sabe, no mercado competitivo, e não é esse caminho. O caminho é você, obviamente você pode fazer algo comercial, você pode ter uma promoção, você pode ter algo nesse sentido, mas tem que ter algo de valor por trás. Tem que ter, porque é isso que vai construir a longo prazo. Então,
Branding não é estética, branding não é logo, branding não é tipografia, branding não são as cores. Falando do rock and roll, não é porque o cara escuta alguns redores que o cara é rock and roll, não é porque o cara tá com camisa preta que o cara é rock and roll, não é porque o cara escuta Dead Fish que você tem 22 que o cara é rock and roll. Rock and roll é uma atitude, muda completamente o cenário da história. Então, o branding não é, como eu falei, não é logo, não é cor, não é tipografia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o branding, como você falou, é construção de reputação, é a própria estratégia da marca. Já a operação é pegar tudo isso aqui e levar para as pessoas certas. Na verdade, o marketing é isso, né? O branding é valor, diferencial, identidade, visão, funcionamento, propósito, essência, personalidade, jeito. Toda marca tem estilo, ideia e reputação. Algumas marcas têm mais estilo, algumas marcas têm mais ideia, algumas marcas têm reputação, mas todas as marcas têm esses 3 pilares. Não tem jeito. Um estilo de ser, uma ideia do que vai falar e a reputação é a promessa. Algumas marcas, quando você coloca assim, o melhor macarrão do Brasil, trabalho e reputação valendo. Né? Você tem que defender aquilo que você é o melhor, o maior, o mais barato. Reputação, você tem que realmente bater. Quando você tem, por exemplo, o estilo farm, garota carioca, aquela coisa toda, então você tem que estar aquilo, tem que estar amarrado e você vive aquilo de qualquer forma. Se você não tiver isso, você se perde. Então, o branding é a construção disso. O marketing é pegar isso aqui e levar exatamente para as pessoas que podem se identificar com essa visão. Então, se um cliente chega para mim e fala, pô, já quero que você veja aqui preço, praça, venda, campanha, operação e tal, mas como? Qual a música que eu coloco? Qual a tipografia? Qual é a frase? Quais são as taglines? Qual é o posicionamento? O que é que eu vou realmente construir em volta disso? Porque no final das contas a gente tem que bater algo ali, né? A gente capta algo em poucos segundos, às vezes, decisão de compra. Então, construir uma marca, você tem que massificar ali o posicionamento, a tagline, o que realmente você acredita, por um bom tempo para a gente poder fixar aquilo na cabeça. Então, o marketing são ações de convencimento, preço, praça, produto, promoção, vendas, relacionamento, campanhas táticas, operações de canais e por aí vai. Vamos. Eu vou falar um pouco das eras, né, do branding. Essa era da identificação, aqui é um comercial, a gente podia ter trazido, né, os vídeos, que mole, foi mal, desculpa, tá? Mas esse vídeo aqui é um vídeo dessa época, onde o comercial do Fusca simplesmente falava isso. Vídeos que possam ser conduzidos facilmente, veículos dotados de um arranque rápido, que possam fazer conversões diretas sem manobras demoradas, mesmo em ruas estreitas e que possam estacionar em menores vagas, porque essa época era uma época que você comprava o produto pela funcionalidade, você ganhava pela função. Eu te entrego isso, seu carro vai se estacionar rápido e é isso, somente nessa questão, função. Não tinha emoção, não tinha sentimento, não tinha propósito, não tinha nada, apenas função. E aí depois uma nova era, que era da proposição de valor, que aí a Volvo, apesar de ser uma campanha nova, né, não é tão nova assim, mas desde o início a Volvo vinha falando de segurança, de cuidado. Então é esse sentimento que ele vendia e passava ali os atributos para aquelas pessoas que queriam ter um carro seguro, familiar, que tenha segurança, que tenha cuidado, escolhiam a Volvo por conta dessa época, que não só era a questão de, obviamente que eles falavam sobre funcionalidade, mas nessa época já trazia a função, mas trazia também alguns atributos emocionais para a gente poder também se identificar com isso. Depois a gente teve a era da experiência, 1980-2000, com o Starbucks, que não adiantava só ter funcionalidade, não adiantava ter só a parte emocional, mas precisava de uma experiência. Então a Starbucks foi pioneira nisso. A parte toda de decoração da loja, o cheiro, o fato de você pegar o copinho e colocar seu nome, então tinha todo o envolvimento ali do cliente dentro da experiência da loja. Depois a gente teve a era do propósito, que a Dove lançou essa campanha muito interessante, que é você é mais muito do que você pensa, fugindo de todos os estereótipos de modelo, manequim, que naquela época, né, capa de Playboy, não sei o que, de Vogue, que é aquela coisa toda,
exibia isso, né? E passava essa sensação de que você tinha que ser fitness ou ter um corpaço para você se sentir mulher. Então a Dove veio quebrando tudo isso e é uma resposta muito forte. Então, até essa época aqui, as marcas foram acumulando funcionalidade, foi trabalhando também a parte do emocional, depois a parte da experiência, propósito, e a gente vai chegar nessa nova era agora, que é a era da conectividade, junto com a Nubank que a gente tem até hoje. Então o brand ele veio realmente ali consolidando várias ferramentas, várias situações da comunicação de marca, para poder a gente ver essa grandeza que é hoje. Todo mundo fala assim, pô, caramba, eu quero ter um posicionamento, eu quero ter um propósito. Como faz isso? Né? Como você constrói isso? Então, no caso da conectividade, a Nubank, o quebrador de burocracias. Você faz ali no banco, você não tem banco físico, a estrutura não vai estar no Faria Lima, ele vai estar em outro lugar. Não é, ele é contra os bancos tradicionais, contra não, mas ele rema de um outro caminho, e todas as facilidades de conectividade ali trouxe esse crescimento, né? Porque não é fácil você entrar e bater de frente com o Bradesco, com o Santander, pô, você é louco. Mas a forma como eles chegaram, completamente jovial, disruptivo, com toda a acessibilidade que tem. Então você vai lá em São Paulo, pra mim, quis visitar, rei. Pô, eu quero ir lá no Nubank, Comida Colé. Você consegue entrar, fazer uma visita. A galera tá vestindo, sabe, normal, não tem ninguém, todo mundo engravatadinho, não. A galera vai de boa, tem food truck do lado de fora, é uma parada bem descolada mesmo, bem jovial. Mas foi feito para isso. Vou falar de um ponto também que é muito importante, que pode deixar aqui. Toda marca tem o menor público viável. E a gente tem que entender isso. Nem toda marca é para todo mundo. Eu não sou para todo mundo. Jesus Cristo que era para todo mundo, não é. Ninguém, nem marca nenhuma. Então a gente tem que saber quem é o menor público viável. Quem são as pessoas que a gente quer alcançar. Então, no caso, vamos voltar para a Vans novamente. A Vans é para o skatista por quê? Rock, o surfista, para a galera que é mais descolada. Então a Vans tem eventos de skate, tem eventos de música, criou-se a Vans Walker Tour. Então essa construção que abraçou essa comunidade, quando você abraça primeiro quem você acredita que vai ser o seu público, aí sim isso pode quebrar a bolha. Aí você vai ver um Hélio Safadão usando, aí você vai ver outra galera usando, porque aquelas pessoas que era para ele realmente vestir e apoiar, ele já faz isso muito bem feito. Então, toda marca tem o menor público viável. Então, eu falei um pouco sobre essas eras, eu falei um pouco agora sobre essa construção, mas como a gente faz isso aqui, né, na nossa agência? Então, a gente tem um método. O nosso método é uma atitude empresarial, é uma filosofia de gestão que coloca a marca no centro de todas as decisões. Então, se eu vou tomar qualquer decisão para alguma empresa que a gente tem na agência, eu olho para a marca. Fato. Se eu vou escolher um influenciador, eu olho para a marca. Se eu vou escolher uma música, eu olho para a marca. Se eu vou escolher uma roupa, eu olho para a marca. Se eu vou escolher um arquiteto, eu olho para a marca. Porque, a depender do que a marca realmente significa e representa, eu tenho características que tais pessoas, tais comunicações aqui servem. Então, vou fazer um exemplo aqui mais prático. Se a minha marca for MNs, por exemplo, eu não posso ter um designer duro, industrial, sabe, empresarial. Não posso. Eu preciso de um ilustrador, eu preciso de um cara que gosta de, sei lá, cosplay, Magic, como eu jogo Magic de RPG. Coisas que sejam parte desse mundo. Porque senão é difícil ter fit, sabe? Então, o nosso método é essa filosofia que a gente coloca a marca no centro das decisões e é a conexão do que a empresa é, o que ela faz e como ela realmente precisa ser percebida. Vamos lá. Pronto. O nosso método é uma filosofia que coloca a marca no centro de todas as decisões. E o que é que amarra isso para a gente poder seguir o nosso caminho? A gente denominou o produto chamado Livro Marca, que ele tem 3 etapas: analisar, definir e expressar. Então, primeiro a gente começa com uma grande análise. E você pergunta para mim, Rodrigo, o que é branding? É uma puta pesquisa, é uma grande pesquisa. E o que você faz com isso de tomada de decisão?
Por quê? Como é que eu vou começar a comunicar, buscar situações para promover aquela marca se eu não pesquisei o concorrente, não pesquisei inspirações, não entrevistei o colaborador, não entrevistei os donos, não entrevistei formadores de opinião, não fiz pesquisa qualitativa, quantitativa. Teve uma história muito legal que a gente estava fazendo um livro marca de uma empresa aqui de Salvador, e aí eu gosto sempre de alinhar com os donos, né? Porque tem que alinhar a visão. Às vezes os caras não estão bem alinhados, né? E aí eu faço essa pergunta: se a sua marca fosse um artista, uma personalidade, quem seria? Aí os donos falam assim: Pedro Scooby. Eu falei: Pedro Scooby? Tal. Mas por quê? Ah, porque ele usa Havaiana e pode ir lá numa feira da Lapa, mas também ele pode estar num carrão de boa e tá tudo certo, ele consegue passear nesses lugares. Ok, massa. E aí eu fui entrevistar os clientes, e os clientes falaram que a marca era Natanzinho, Natan, tem cabaré essa noite. Aí eu falo assim: cacete, como é que Pedro Scooby vai ligar para Natan, para pedir para ele descer, para pegar ele de carro, para fazer o quê, velho? Me diga, não vai rolar nada, velho. Não vai funcionar. Aí a gente tem dois extremos muito difíceis. Por que essa percepção aconteceu? E aí houve situações no percurso que no meio da pandemia mudou um pouco ali a comunicação. Era um bar, restaurante, enfim, que trouxe mais banda, coisas mais, né, sertanejo, pagode, a galera que já ia, que era um público mais Pedro Scooby, mais descolado, mais e tal, começou a sair. Uma outra galera chegou, afastou outro público, o cliente quer ainda ser percebido como Scooby, mas a galera que adotou foi Natan. O que a gente faz agora? A gente batalha para poder voltar para esse Pedro Scooby, a gente abraça essa galera do Natanzinho. O que a gente faz? Puxado. Para a gente ver que uma decisão lá atrás de escolher artistas, de escolher personalidades para tocar, de mudar a comunicação, fez com que a marca fosse percebida de um outro jeito. Então, realmente, você sair publicando qualquer coisa pode trazer uma reputação, uma percepção que você não gostaria. E lá na frente, mudar esse percurso vai doer. Dói. Então, analisar. A gente faz uma grande pesquisa, entrevista todo mundo, vê o que é presente e futuro, a gente consegue avaliar também quais são os pontos fortes, as fraquezas, as oportunidades, e com base nisso a gente dá principalmente as diretrizes estratégicas que envolvem negócio. Antes de falar de comunicação, de personalidade, de identidade, esquece isso por enquanto. Por quê? Vamos dar um exemplo real no Boteco do França, por exemplo. A gente falou: pessoal, a gente entrevistando lá, a gente já tem um trabalho com eles, e aí a gente percebeu que não precisa ter um prato transbordando. Pode diminuir um pouco, o cliente não vai perceber. O cliente que é mais antigo, ele não quer sentar numa cadeira de boteco, ele quer sentar numa cadeira mais acolchoada. O cliente mais antigo, mais velho, ele quer uma mesa redonda. Então eu preciso ajustar o negócio antes de sair comunicando. Então tem alguns ajustes de alinhamentos de negócio, às vezes é de cardápio, de estrutura, alguns diferenciais que você precisa colocar ali antes de ir para a comunicação. Mesma coisa no trabalho que a gente fez em São Paulo com a Quantum Life, que é um interiorzinho de terapia. A galera ficava assim, mais ou menos assim, parecia um salão de beleza, todo mundo tomando ozônio, de boa, parecia um salão, uma fofoca da zorra. E aí, entrevistando a galera, o pessoal: pô, velho, eu queria ter um lugar personalizado, eu queria fazer a unha quando eu estava fazendo ozônio, então apagar tudo, dormir, escutar um rock and roll, uma coisa. O que a gente fez? A gente precisa de quartos personalizados, salas personalizadas, porque eu quero ter uma experiência com ozônio diferente. Então, antes de comunicar alguma coisa, eu preciso preparar esse terreno. Esse é um ponto muito importante. Então, isso faz parte da estratégia. Por isso que o branding envolve marca, negócio e comunicação. O branding não é só comunicação. O branding trabalha com marca, envolve o negócio e também a comunicação. 3 pilares importantes de qualquer negócio hoje: uma boa gestão, um bom produto ou serviço e uma boa comunicação. Isso aqui tem que estar firme, tem que estar redondo isso aqui.
e às vezes a gente não está dentro da gestão, às vezes a gente não consegue fazer um bom produto, um bom serviço com um cliente, mas a gente está aqui na parte da comunicação, né, batalhando para poder trazer essa percepção para a marca. No nosso caso, a gente trabalha com muita consultoria e trabalha lá com as decisões junto com os proprietários para fazer com que isso esteja alinhado. Porque não adianta a gente fazer um trabalho muito bom de comunicação para o cara chegar lá e ter uma experiência ruim, ou ter uma percepção ruim, ou o produto não está bem decupado, ou o produto está com um nome diferente. Tem isso em Feira de Santana, inclusive, com o cliente, que, pô, o cara vai botar solteirão no produto que não tem nada a ver com nada, velho. Ou então colocar o que botou coisas indígenas e tal. Eu falei, meu Deus, velho, que loucura é essa? A gente não é isso, a gente não é índio, velho, para com isso, sai. Então, para você ver que é mais difícil o empresário ter certas decisões se ele não conhece bem a marca dele. Beleza, com base nessa pesquisa toda aqui, com esses direcionais, presente e futuro, essas forças, fraquezas, oportunidades, aí sim a gente vai fazer a personalidade. Valores, atributos, emoções, o arquétipo serve para isso. Apesar que a gente escuta isso pra caramba, arquétipo. O arquétipo é sempre um grande guarda-chuva que meio que traz uma zona de percepção. Se eu falo que o cara é herói, a gente sabe que é um cara que vai estar sempre batalhando, um cara que não vai desistir nunca, um cara que vai estar ali sempre, né, de bravura. Se o cara é um fora da lei, o cara é disruptivo, o cara vai contra o status quo e por aí vai. Se o cara é um cara comum, havaianas, entra em qualquer lugar, simplicidade. Então aqui eu trago a personalidade, depois dessa estratégia, personalidade, e aí eu venho também com manifesto, com tagline, com propósito. Então essa é a primeira etapa do projeto, analisar e definir. Eu trago a estratégia e trago a personalidade. E aqui eu apresento para o cliente. Não vou apresentar logo, não vou apresentar tipografia, não vou apresentar iconografia, não vou apresentar verbal, não vou apresentar sonoro, não vou apresentar nada. Por que, Rodrigo? Porque primeiro eu preciso validar essa personalidade. Aqui, inclusive, eu nem escolho o designer que vai fazer isso para trabalhar comigo. Por quê? Porque se a personalidade for, como por exemplo, sei lá, um avanço da vida, eu preciso de um cara, se o cara não tiver uma tatuagem, eu contrato. O cara tem que ter tatuado, o cara tem que escutar algum rock and roll, o cara tem que ter essa vivência descolada de alguma forma. Obviamente que se o cara não tiver tatuado, não tiver a cabeça, de acordo a gente vai contratar, isso é óbvio. Mas eu preciso definir, validar isso com o cliente. A partir do momento que isso é validado, poxa, esse é o meu jeito, esse é o meu estilo, esse é o meu comportamento, eu vou em busca de um artista visual que consiga representar isso. Então, o nosso projeto de livro marca, ele tem, a gente trabalha com vários. É um cara de Aracaju, um cara de Fortaleza, um cara que, enfim, o último foi o cara que estava em Barcelona, por exemplo, trabalhando com a gente. Porque é um cara que a gente sabia que essa personalidade, todo o Behance dele, né, todo o portfólio dele casava muito com o que a gente queria. Pronto, o cliente validou isso, aí sim, a gente vai para a identidade visual, verbal e sonora, que é logo, que são as cores, que é a tipografia, com base no jeito e na personalidade. Se for uma marca muito inovadora, talvez tenha um roxo, talvez tenha um laranja, mas eu preciso também saber qual é o produto, qual é a área de atuação. Por isso que nessa pesquisa, por exemplo, quando a gente faz uma análise de concorrência, a gente coloca um mapa visual de cores de todas as logos que tem, porque às vezes entra na área de saúde e aí está todo mundo azul. Será que vale a pena a gente sair um pouco desse azul, se a marca for um pouco mais descolada? A gente vai entrar num campo onde está todo mundo igual, vamos sair como e por quê? Então a gente precisa ter isso bem decupado para vir para cá e fazer a parte da identidade visual e verbal. A jornada de experiência é a gente fazer como eu conheço, como eu considero, como eu compro, como eu uso e como pós-uso. São as 5 etapas. E eu crio 4 personas ideais que podem comprar nessa marca. São essas 4 tipos de pessoas que eu preciso alcançar. E aí eu faço várias iniciativas em cada dessa jornada. E nessas 5 jornadas eu escolho 3 momentos da jornada para fazer um momento da marca, um brand moment, que é pegar e fazer algo especial que essa marca precisa de apoio nisso. Às vezes a marca é uma marca muito nova, então eu preciso fazer algo muito especial na parte de conhecimento. Ou uma marca muito antiga, tradicional, eu preciso fazer algo ali no pós. Então, dentro dessa jornada, eu escolho 3 pontos para poder fazer um momento da marca. E aí depois eu vou para a comunicação.
que a gente avalia, analisa os contextos, o que tem no mercado que é positivo e negativo e como a marca vai atuar em função disso. Então, se no mercado tem isso, acontece isso, a marca se posiciona assim, assado. Depois disso, a gente vai criar os nichos de consumidores, que é pegar aquelas 4 personas que a gente fez e criar grupos. Se eu tenho uma mulher que é, por exemplo, saudável, mas que não é fit, mas que é família, eu vou colocar isso dentro de um grupo. Mulheres saudáveis que têm filhos, por exemplo. A gente formata um grupo para depois fazer associações com esses grupos. O que eu consigo falar com cada um deles? Que já é praticamente um pré-planejamento de conteúdo, porque a gente já deixa ali situações que podem conversar com esse público. O que eu posso falar? Não estou falando de produto nem serviço, mas o que eu posso falar para ele? Será que eu vou falar sobre os benefícios das frutas, se é para correr? O que eu posso falar que não é produto ou serviço? Essa é a principal exercício que a gente coloca na agência. Não quero que você venda um hambúrguer, não quero que você venda o computador, eu quero que você me dê uma ideia. O que você precisa passar de informação para poder nutrir essa galera? Porque no final das contas você quer isso, né? Se você, por exemplo, eu gosto da Fender, tem gente que gosta da Gibson, né, marca de guitarra. Se o cara ficar mostrando toda a guitarra, pô, mano, eu já sei qual é a guitarra, velho. Eu não quero saber disso. Eu quero saber se você tem alguma coisa, um pedal novo, sei lá, uma corda nova, trazer um arranjo novo, ou trazer um artista que pegou e fez um desenho na guitarra diferente, contar alguma história de algum guitarrista que teve. A guitarra eu conheço, velho. Não quero isso. Você não vai ver na Vans, na Red Bull, na Nike, produto. A gente tem que falar de alguma coisa menos serviço. Aí sim você começa a construir, você começa a se posicionar. Então, no final da comunicação, a gente também traz saídas de comunicação para produto, pessoas e propósito. O que eu comunico de produto, o que eu comunico de pessoas e o que eu comunico de propósito. O propósito é muito do seu qual é o seu talento que você devolve para o mundo. Então, muita gente às vezes confunde propósito, né? Propósito talvez seja a mais novo missão e visão que a gente tem que colocar no livro marca. Não tem visão e missão, tem propósito, que é o seu talento, que não é visando dinheiro. E que hoje a gente sabe que é difícil você colocar isso em prática porque as empresas querem vender, não precisam pagar funcionário, aquela correria toda. Mas se a gente fizer pelo menos ali algumas coisas pontuais ao longo do ano, já é de grande valor. Sabe, se você posicionar numa data forte, se você é uma marca que realmente defende as minorias e chegou num novembro e faz uma parada legal, se você tem ali no Dia das Mulheres, você faz uma coisa legal no Dia das Crianças, depende da marca, porque a gente não lembra do livro inteiro, ninguém lembra do livro inteiro, a gente lembra de frases, de algumas ideias, de algumas colocações do autor. Então, a marca ao longo do ano são essas pequenas ações que vão ficar na memória e que quando juntar, no final do ano, o cliente vai ter uma percepção do que realmente você está passando de valor para ele. Então, esse é o nosso livro marca que a gente consegue envelopar. Quanto tempo eu tenho? Terminei? Ou rapidinho. Então, desce aí. Com esse livro, enfim, acabei de falar, né? Analisar, definir, expressar. Eu acabei de falar sobre isso, como é na prática, passa. Então, com isso, com essa metodologia do livro marca, a gente consegue construir valor, se diferenciar do mercado, ter eficiência na comunicação. Por exemplo, é fácil fazer uma expansão de um negócio, porque eu pego o livro marca e entrego, por exemplo, para um arquiteto, ela vai entender o que a gente quer. Quando a gente coloca para a minha equipe, o meu fotógrafo sabe fazer a foto, o cara sabe fazer a edição do vídeo, sabe que essa marca não é corte rápido, é corte curto, sabe que as luzes são essas, sabe que ainda mais hoje com o ChatGPT, velho, pegou o PDF ali do livro marca, jogou lá no ChatGPT, ele vai saber até falar sobre a marca. Mas você precisa ter isso construído, concebido, senão realmente você vai arriscar bastante. É mais fácil ter expansão, fidelização e vendas. Então o branding, ele é uma agenda de toda empresa. O nosso projeto é conscientizar os empresários, vocês todos, que o branding faz parte do business, né, do negócio. Então, com isso bem decupado, a gente consegue contar a história, a gente consegue revelar realmente a personalidade, a gente consegue dar significado ao que realmente a marca faz, a gente consegue criar experiências que marcam, a gente consegue fortalecer o que torna a marca única, a gente consegue atrair quem compartilha os mesmos valores, que isso é fundamental.
A gente consegue estimular a escolha consciente, aprofundar relacionamentos, gerar confiança, faz a marca fazer parte das vidas das pessoas e transforma clientes em defensores. Isso que é muito importante. Então o branding, ela tem essa capacidade e a marca, ela é a força maior. Você não fica com a iPhone, você fica com a Apple. Ponto. O iPhone vai passar, a Apple vai ficar. Mesmo a Tesla aí vindo leando aí com celular que conecta em qualquer lugar do mundo e tal, não importa, a marca é muito mais forte que o produto. Se o produto tiver muito mais força do que a própria marca, é um sinal de alerta. Passa. Então, o coração do brand, posicionamento é escolha. Escolha é renúncia. É importante dizer não. É fundamental dizer não, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não serve pra mim. Um cliente veio e eu falo, pô, mano, tem um telefone do meu concorrente aqui, eu ligo pra esse cara aqui que vai resolver sua vida. Mas eu não sou pra você, velho. Não tenho como ser pra você, não posso chegar fazendo tráfego pago, fazer foto de qualquer jeito e fazer isso aí publicando. Não é esse o caminho que eu acredito. Então esse é o meu posicionamento. E com isso, eu não só defino os clientes que entram na agência, mas também os colaboradores. Eu não estou muito preocupado com o que o cara entrega. Estou cagando com o que o cara entrega, desculpa a palavra. Eu quero saber o que o cara lê, escuta o quê, qual artista, faz o que, escreve, qual a fita, bora trocar ideia aqui, qual é a sua visão de mundo. Aí sim, massa. Se for legal, aí entra na agência. Se não for, não vai rolar, velho. Não vai rolar. Então, isso é muito importante. O posicionamento é isso. Então, você precisa realmente entender o que representa para você fazer renúncias. E, para finalizar, se sua marca sumisse amanhã, quem realmente sentiria falta? Esse aí é um ponto muito importante, né? Se alguém sentir falta, essa marca ali tem um negocinho bacana para a gente poder resolver. Se não sentir falta, velho, a construção não foi bem feita. Beleza? Pessoal, caramba! Excelente, isso Muito obrigado, sério, de coração, velho. De coração mesmo, porque é uma fase minha que eu tô. Se você for olhar no meu Instagram, que é Rodrigo H. Martins, tá lá com Mete Mão Agência. Maravilhosa, da gente 4 anos, vai falar um pouquinho sobre ela, mas que é o nosso braço direito. E a gente tem algumas pessoas na Zion, a gente fala sobre isso, mas tem umas pessoas que mais me identificam. Perfeito, pessoal. Prazer estar aqui hoje. Eu estudei nessa sala, fiz aula aqui, então é muito importante para mim poder voltar à faculdade. Eu comecei a me aproximar do marketing por causa da empresa Júnior. Foi lá que eu conheci projetos de mídias e eu disse, poxa, gostei disso aqui. Gosto de trabalhar com mídias, gosto de trabalhar com marketing, gosto de entender como é que a gente pode levar um pouco do que a empresa quer representar para a rede social. Trabalhei com vários outros projetos, daí conheci a Zion. Antes disso eu trabalhava muito com vendas, fui da Sanar. E dentro da Zion eu consegui entender como é performar dentro do marketing, para que a gente consiga levar aquilo que o cliente quer representar da empresa dele para a rede social e para outras pessoas que são realmente o público dela, né? E me aproximando dessa área, eu consegui reconhecer o quanto ela é abrangente, o quanto ela muda, né, com o passar dos anos. Quanto mais esses anos vão se passando, mais rápido fica essa mudança, né? E dentre essas mudanças, a Zion também vem buscando se adaptar dentro disso. A gente vai falar um pouquinho para vocês hoje aqui, que a gente saiu de uma empresa que começou com um serviço de copy, tráfego, para hoje a gente trabalha desde a parte inicial do cliente, criação de marca, estratégia, posicionamento, até estruturação de time de vendas, criação de CRM, a gente já está com o gestor de arte interno na empresa, então a gente vem se adaptando também muito ao mercado e isso vai desde a gente como pessoas, a empresa, e hoje a gente tem 25 colaboradores na Zion, pessoas jovens, muitos que ainda estão na faculdade, então é muito importante para a gente estar aqui hoje. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Zion agora, para vocês entenderem do nosso trabalho, da metodologia que a gente tem. E já deixo claro para vocês que é carta aberta aqui para todos. Se quiserem falar com a gente na rede social, se quiserem conhecer a empresa, a gente tem um escritório do perto do shopping. A gente gosta de trazer para perto as pessoas que têm interesse na área, né? Porque isso sempre agrega para a gente de alguma forma. E aí, querendo um nome direto pra gente, a gente marca um dia para vocês conhecerem a empresa, conhecerem um pouco do nosso dia a dia, dos colaboradores.
Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Mas A foi gente combinado também. está buscando fazer mais eventos na empresa e se aproximar mesmo das pessoas que estão no dia a dia estudando, poxa, o que é marketing, o que é gestão, o que é vendas. E hoje a gente percebe que não existe só marketing. Nunca vai ser só marketing, nunca vai ser só branding. É sempre sobre uma conexão que a gente consegue fazer do que a empresa oferece, do que a gente tem de pessoas, do que a gente consegue oferecer de serviço e buscar um denominador comum, né? Mas enfim, falando um pouquinho mais sobre a Zion, a gente tem aqui alguns cases que representam um pouco do que a gente oferece, né? Então, começar um pouco com os serviços pelos clientes. Hoje a gente faz audiovisual de eventos em Salvador, a gente cuida de rede social, de restaurantes, a gente faz cobertura e gestão de corridas, a gente faz a parte de posicionamento digital de algumas outras empresas, a gente implementa hoje pessoas dentro de empresas de clientes. Então a gente já passou por um nível que a gente já contrata o social media para ficar interno dentro da empresa do cliente e a gente hoje trabalha com uma equipe muito grande mesmo de nicho de mercado, né? Só antes de passar para os cases, muito também surgiu com a demanda. Se eu falar no início, a gente pensou que ia estar trabalhando exatamente dessa forma, não. Mas muitas coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, o primeiro ano que a gente trabalhou no Carnaval foi em 2023, no camarote.com. Surgiu a oportunidade, a gente fechou com eles, a gente fez a captação audiovisual, a gente fez com eles, a gente fez tudo. Do abadá, a narrativa, a tudo que foi feito visualmente para eles. E a captação audiovisual. Antes de fazer essa captação de um camarote, a gente nunca tinha feito captação nem de uma festa infantil. Nunca tinha feito nada. Mas o cliente chegou com uma oportunidade, e aí vocês fazemos, inclusive há muito tempo, claro. Mas mostrando para ele com transparência que fazemos, que tínhamos qualidade para entregar. E a gente conseguiu, graças a Deus, fazer um bom trabalho, depois disso a gente foi para o Planeta Band, e agora a gente já está trabalhando com isso. Mas muitas coisas vieram para a gente foi percebendo, testando, porque para a gente faz mais sentido. Mas antes da gente pensar no início como é que seria, a gente foi abraçando de acordo com o momento. Então eu penso muito nisso. Antes de você começar uma coisa, eu não acho que vai ter ideia perfeita, que vai ser como vai funcionar da melhor forma. Então a gente vai se descobrindo. E nesse processo de ir se descobrindo, a gente tem chegado no denominador comum. Faz sentido pra gente. E aí, enfim, Davi contou um pouquinho de como é que a empresa começou, mas esse ano a Zion fez 5 anos no mercado, já se passaram mais de 350 empresas aqui pela empresa. E a gente faz hoje desde serviços recorrentes, empresas que têm um contrato com a gente mensal e a gente tem um leque de serviços com ela, até serviços únicos, né, como captação de usuários, projetos de IA, até projetos de exploração de CRM, enfim, treinamento de vendas. Então a gente consegue abarcar hoje vários serviços que são necessários para a empresa. E a gente vê que cada vez mais, quanto mais serviços a gente tivesse para fornecer algo mais sólido, melhor. Então a gente viu que, poxa, não adianta eu fazer um marketing, cuidar da rede social, criar conteúdo para o cliente, estar ali captando, se ele não tem uma boa recepção dos clientes na ponta, que é a parte de vendas. Então a gente começou a tentar contribuir para o cliente em todas as pontas que se relacionam ali com a parte da comunicação e vendas. E a gente tem uma metodologia hoje que começa na parte do posicionamento digital, que é tudo aquilo que a gente reconhece que é visível de primeiro ponto em relação à marca, via entrar na rede social e, poxa, se não for uma rede social que tenha minimamente as informações necessárias para o cliente entender o que você vende, quem é seu público, onde ele consegue achar as informações da sua empresa, se é um site, se é uma sede física, não faz sentido eu fazer, por exemplo, tráfego para um cliente que não tem um posicionamento digital. Como é que eu vou levar uma quantidade de leads para aquele perfil se aquele perfil não está preparado para receber esses clientes? E passando a parte do posicionamento digital, uma coisa que a gente reconheceu, que cresceu muito e que foi se mostrando cada vez mais importante no mercado, é a parte audiovisual. É ter uma boa amostra do seu produto ou serviço. Então, é ter uma Ellen aqui hoje, por exemplo, captando para a gente com uma câmera profissional, que ajuda a passar uma imagem que tem uma melhor receptividade do cliente, a gente ter fotos de qualidade, a gente conseguir mostrar da melhor forma com edição, com uma boa captação, aquilo que realmente você quer que o cliente tenha de percepção de valor do que você vende, seja um produto, um serviço ou até você mesmo, né? Então a gente reconhece que o audiovisual hoje é um dos pilares que a gente trabalha, porque hoje sendo um cliente que tem ali uma conta só de tráfego, que a gente trabalha só com a parte de rede social, a gente sempre tenta puxar essa parte audiovisual para a nossa responsabilidade, para que a gente consiga garantir uma qualidade superior de entrega ali. Passando disso, a gente tem a parte de tráfego. Tráfego hoje já é um tanto com tráfego orgânico, que é tudo que a gente constrói para a rede social, para estar recebendo aquelas pessoas ali
sem fazer, né, um pagamento para alguma plataforma, mas também trabalhamos com tráfego pago. Essas duas maneiras de atrair cliente juntas fazem com que a gente mantenha o perfil sempre alimentado ali com o público que a gente busca. E por último tem a parte de conversão, que é o que eu falei para vocês de estar trabalhando também a última ponta, que é de vendas. Então hoje a gente trabalha com estruturação de CRM, a gente trabalha com script de vendas, a gente faz treinamento interno nas empresas. Muitas vezes a gente trabalha até próximo da contratação, ou você não tem expertise para contratar alguém de vendas, a gente ajuda. Então vamos trabalhar junto. Então a Zion foi construindo cada pilar desse por meio da nossa percepção do que o cliente precisava para ele conseguir realmente estar performando melhor com marketing e vendas, que hoje é o pilar de qualquer negócio. Não tem nenhum negócio que se mantenha de forma sólida no longo prazo sem ter marketing e vendas. Então a gente foi reconhecendo isso e foi adaptando também nossa maneira de fornecer os serviços para que a gente conseguisse realmente gerar valor para o nosso cliente. E aí eu queria também entender um pouquinho, alguém aqui é de marketing, cria conteúdo, trabalha com rede social, gostaria de fazer isso? Alguém? Sim? Alguém? Ó, eu tô vendo pessoas tímidas aqui olhando. Mas mais uma vez, reforço, vai ser cada vez mais importante. Eu tô aqui hoje, mas eu era uma pessoa fechada, não gostava de aparecer, não gostava de falar. Eu fui aprendendo que isso é algo que só me gerava oportunidades. Eu comecei a aparecer, a gravar um vídeo, a postar de uma forma mais efetiva, mesmo que de forma bem minuciosa. Mas não importa o que você faz ou o que você quer passar. Quando você leva isso para a rede social, você vai ter algum retorno com isso. Claro que pode ser negativo. A gente vê várias pessoas que não sabem fazer isso da melhor maneira na rede social. Mas se você fizer isso de uma forma genuína, com certeza vai ser positivo. Eu tive várias oportunidades de estar falando na rede social. Pô, Bia sabe que eu gosto do que eu faço, que eu poderia estar falando aqui hoje, porque eu levo muito desses conteúdos para a minha rede social. E olha que, como eu falei, de uma forma minha. Sabe, faz isso, vocês podem até olhar o perfil dele depois, de uma forma muito mais efetiva. Mas a gente já fechou muitos clientes, porque Davi gosta de se comunicar no perfil dele e ele não fala só sobre ele. Ele fala sobre o que ele gosta, e aí puxa a parte de branding. O cara não vai falar com ele porque, pô, Davi, posso comprar ele você hoje? Ele não vai fazer isso. Ele vai falar com o Davi porque Davi fez esporte, porque ele gostou, e porque ele se identifica, e porque os valores que Davi tem ele leva para a empresa dele. E isso cria ali uma rede. E seu perfil pode ter 100 seguidores, 200, 1000, 5000, 10.000. São muitas pessoas. A gente às vezes desconsidera. Agora a gente reconhecer que tem pessoas que têm 1 milhão, 10, 50. A quantidade de pessoas que seguem a gente ali. Mas muitas vezes o que você fala pode gerar uma oportunidade. Então é um jeito de eu deixar aqui também uma forma de vocês tentarem levar um pouco mais de vocês para a rede social de vocês, tá? Interromper um pouquinho, mas eu acompanhei há alguns anos a história dela e eu fico empolgada assistindo a história dela, porque ela fala tão empolgada, ela fala tão feliz que quando ela reposta o vídeo que a Zion posta, onde ela está apresentando, eu vou correr no vídeo. Isso é bom. Muito bom. Isso é bom. Eu sei que cada um tem como fazer isso, porque o marketing ele é humanizado. As pessoas elas não querem mais que você saia oferecendo algo para elas, elas querem se conectar de verdade. E conexões genuínas geram boas oportunidades. É você falar do que você gosta mesmo, do seu jeito. É sempre mais importante que você consiga levar o seu jeito para aquilo que você gosta. Essa vai ser sempre a melhor cartada. E se você conseguir fazer isso de forma constante, ter um apoio, a gente tem hoje, por exemplo, uma pessoa que consegue fazer isso com qualidade, consegue editar com qualidade, pode você falar com um amigo, ou você gosta de marketing, me diz aí uma dica, uma plataforma, onde é que eu posso editar, onde é que eu posso ter ideias de conteúdo. Então fazer isso vai, com certeza, ou para a sua marca, se você não quiser fazer isso de forma pessoal, vai realmente transformar a forma como você se conecta com o seu cliente, né? Enfim. E aí, uma mensagem que a gente quer deixar aqui também é que o conteúdo que transforma, ele não é o perfeito, ele é o verdadeiro. A gente sabe que a maioria das pessoas hoje que tem renome no mercado e que conseguem até ter uma boa vazão de produtos ou serviços, é porque elas mostram muito mais do que as pessoas esperam ver. Às vezes uma beijinha, é um jogador, enfim, a gente gosta de entender a pessoa a fundo. Então, quanto mais verdadeiro a gente é, eu penso que às vezes as pessoas manipulam poucas informações, mas quanto mais a gente mostra na rede social, isso realmente transforma a percepção da pessoa sobre aquilo que você quer transparecer. Então é importante que a gente consiga fazer isso, cada um da sua maneira,
mais que a gente evolua, né? Para ter um conteúdo que realmente se adapte ao que hoje é mais atual no mercado, que é a gente se conectar com as pessoas. E aí você não precisa ser perfeito na frente da câmera, você precisa ser presente. É muito melhor você gravar vários vídeos todos os dias na sua dinâmica, na sua rotina, falando do que você gosta de fazer. Poxa, às vezes é uma aula, um conteúdo, como é que eu posso me aproximar mais daquelas pessoas que falam e fazem o que eu gosto. Talvez seja levando isso para a sua rede social, ou falando mais sobre isso com outras pessoas, porque nem sempre marketing é você postar, você pode só chegar num evento e sair falando com um, vai falando com o outro, falando um pouco do seu trabalho, pegando telefone, se conectando na rede social, mesmo que seja uma rede social privada. Então façam marketing mesmo que seja na rede social. Fala de vocês, comuniquem o que vocês gostam, para que as pessoas estejam cientes daquilo que você é e você consiga gerar novas oportunidades. Perfeito, pessoal. Então eu tenho 10 minutinhos para me dar uma corridinha legal. Eu gosto de muitos slides. Mas eu quero primeiro fazer uma provocação para vocês. O que vocês acham que é vender? Não tem uma sugestão de definição? O que seria vender? Fazer o necessário para conseguir passar ao cliente o melhor produto. Mais alguém? Uma sugestão? Força! É basicamente isso que ele trouxe mesmo, mas vamos trazer voltado para o marketing, tá? Pode passar para mim. Vender é ajudar alguém a tomar uma decisão com clareza, confiança e responsabilidade. Eu estava pensando nisso. Mas eu juro. Então, a ideia é de facilitar uma tomada de ação. Você vender para uma pessoa é você facilitar ela a entender e reconhecer o que faz sentido. Tem uma frase no livro que eu li, eu esqueci muito, do Pedro Superti. Ele fala, ouse ser diferente, é o nome do livro dele. Ele fala que venda não é convencimento, é reconhecimento. Eu nunca vou te convencer a comprar design. Eu vou te falar o que a gente entrega e você vai reconhecer se faz sentido ou não. Então eu estou facilitando para você esse processo de entender se você quer estar comigo ou não. Por favor, conversar. E quando eu falo isso, eu digo que vender não é só falar e representar. Você está vendendo a sua imagem, sua energia, sua autoridade, seu resultado, sua palavra. Quando eu falo de venda, mais que eu não esteja agora vendendo para vocês nada monetariamente, estou vendendo a minha imagem. Eu estou vindo arrumado porque eu estou vendendo a minha imagem. Se fosse para mim da forma que eu quero, eu vestir ela de pijama, vamos falar claro. Por quê? Porque eu estou mais confortável. Mas eu entendo que para o vídeo ficar mais bonitinho também, para que eu consiga trabalhar melhor essa parte de brand, para mim faz sentido estar vestido dessa forma. Por quê? Porque é essa forma que eu entendo que o meu cliente vai ver mais sentido, vai ver mais valor, vai comprar de mim. Então, quando a gente fala de vendas, não é venda, mas é vender a sua imagem, vender a sua ideia. Pode passar agora. Então, eu falo que posicionamento digital é a forma como sua marca é percebida no ambiente online. Isso é muito simples de entender, é muito óbvio de entender. Só que, às vezes, o problema é que a gente não está sendo intencional. E tudo mudou quando a gente começou a ser mais intencional. Porque, entendam, pessoal, internalizam isso também. A gente acha que a gente não é visto, mas nós somos vistos. Talvez a pessoa pode não responder sua história falando com você uma coisa, mas ela viu. E o que você tem postado tem sido algo que vai te ajudar ou não? Vai ser algo que vai te ajudar de maneira acadêmica ou não? Vou dar um exemplo prático. Não tem nada a ver com marketing. Na época do direito, quando eu estava me formando. Foi decisão minha. Eu nunca fui um excelente aluno do colégio. Tinha medo, inclusive, do que eu seria na marketing. E eu me encontrei no direito. Então, um aluno que tirava nota 6, 7, não estava performando muito bem, começou a ser aluno que estava nota 10, abrindo de sala, eu gostei disso. E eu tomei a decisão para mim que eu nunca deixaria responder um colega meu se tivesse dúvida. Independente que seja, dosimetria na pena, qualquer coisa que eu não tivesse, inclusive, nem soubesse. Eu decidi que eu não ia deixar de responder. E então eu ia para casa, estudava correndo, via na internet. Não, isso é isso aqui é isso. Porque eu estava alimentando de pouquinho em pouquinho o brand que eu tinha. Eu entendia que na faculdade eu tinha que passar uma boa imagem para os meus colegas, porque depois a gente poderia ser colega ou de profissão, ou juiz, ou advogado, que seja, ou sócio, independente que seja. E por ser intencional desde a época da faculdade, eu consegui algumas coisas que talvez eu não conseguisse se não tivesse feito isso. Por exemplo, 2 professores nossos se tornaram clientes meu, nossa área. Será que eu conseguiria eles como cliente se eu tivesse sido um aluno perturbado por instituição, não respeitasse a ordem e começasse a sair? Provavelmente não.
E isso é muito simples, mas é intencionalidade desde o início. Não é intenção negativa, é uma intenção positiva de você passar uma boa imagem da pessoa. Isso vale na vida, no negócio, que seja. Qual a intenção que você tem com as pessoas que você se relaciona? A gente nunca sabe da pessoa que a gente pode precisar depois. E nem sobre precisar, mas sobre você ter alguma coisa para agregar a ela ou vice-versa. Existe a lógica do cérebro, que é, primeiro ele interpreta a imagem, depois ele escuta a narrativa. Então, quando você entra no ambiente, a pessoa já te leu, mesmo que inconscientemente. E o que você tem passado para ela ler, o livro que você tem aberto para ela, é o livro que está te ajudando ou não? É o livro que faz sentido para o seu dia a dia ou não? E isso aí, o digital, nada mais é do que amplificar o que você tem de livro, que você está mostrando para a pessoa. Pode passar para a Então, existem algumas regras de ouro no posicionamento para performar. Você tem que ter uma clareza visual. Você não pode ter uma incoerência na sua narrativa. Você pode ter várias, como eu falei, várias faces, várias formas de se expressão. Como eu falei, eu gosto de esporte, eu vou parecer. Se você entrar no meu story e me acompanhar, nem posto tanto quanto eu acho que eu deveria postar mais. Mas sempre tem muita coisa diferente. Várias coisas diferentes, de momentos diferentes. E isso criou uma narrativa minha, de quem eu sou. Então eu não posso ser incoerente com isso se é uma coisa que eu quero que faça sentido, que eu continue. Então eu preciso ter uma constância nisso. Se eu falo, que eu sou Vitória, não vai fazer sentido se amanhã eu postar que sou Bahia. Independente do que seja, mas é uma coisa que ou sim ou não, ou você é Vitória ou você é Bahia. Dificilmente vocês dois. Então, a gente precisa ter coerência na nossa narrativa. Com a clareza, com a coerência, eu trago para o social e o que passou. Então, existe uma autoridade transferida, que às vezes é até algo negativo. Por exemplo, famosos artistas, seja independente, eles performam o que eles realmente são. Então, na profissão deles, eles são excelentes. E existe uma transferência de autoridade onde a gente acredita que essa pessoa seja autoridade em tudo. Às vezes não. Às vezes não tem conteúdo para tudo. E isso é uma coisa importante. A prova social é uma coisa que vai trazer um selo. Então, se eu mostro os cases das AI, clientes que fazem sentido, que vocês conhecem, naturalmente, se você gosta desse cliente, naturalmente você vai ter essa transferência das AI. E isso é uma prova social estratégica. E para fechar, ser omnitivo. Ser omnitivo, pessoal, você está em vários canais. Nunca está em vários canais. Você está no Spotify, tem que fazer um podcast, tocar uma música. É você ter várias faces para você aparecer para as pessoas. Como é que você pode aparecer para as pessoas de maneira diferente? Yasmin, ela pode não ser a pessoa que mais posta no Instagram. Mas olha o LinkedIn dela, vocês verem. Vai estar daqui a pouco, inclusive. Verdade, né? Vai estar Aí daqui eu a pouco. posto. Ela aparece no LinkedIn, ela aparece no TikTok, no Instagram. Mas enfim, são várias redes sociais diferentes, são várias formas diferentes de você aparecer com isso. No presencial, com eventos. Então, ser esse objetivo é você ser uma pessoa que está conectando com pessoas em vários canais diferentes. Então, pessoal, a marca não é sobre o que você fala, é sobre o que você sustenta. Então, se a gente falou que você tem que ter esse posicionamento, você tem que ter essa coerência, você tem que ter essa imagem que você tem a zelar, você precisa sustentar isso. E isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque ninguém vai comprar de você se você não conseguir sustentar o que você realmente é. Os clientes da Zion, eles sabem o que a Zion oferece. E vou dar exemplo prático. Eu mesmo trouxe. A gente faz brand? Fazemos. Mas é nosso plano de business? Não. E se o cliente senta na mesa e fala comigo, eu preciso fazer uma estratégia de brand, preciso trabalhar. Velho, agora ainda mais agora, vamos dar o contato dele. A gente fazemos, mas não é nosso plano de business. A gente não tem isso como nossa venda. Então eu acho melhor, inclusive, que você vai fazer com a pessoa que vai fazer isso da melhor forma para você. E depois é bom para você. Eu preciso sustentar isso. É a nossa forma de visão de negócio. Eu não posso mudar toda hora, porque senão eu viro Frankenstein e eu não venho para ninguém. Existem 4 pilares da identidade visual, tá? Essência. E nesse momento de essência é o DNA da marca, é o livro marca que eu me trouxe. A gente tem que entender antes do que a gente vai fazer qual é o DNA. O que é a Zion? A Zion é a junção, inicialmente, né, minha e de Rafael, os nossos valores, que a gente acredita, que a gente derramou para as pessoas. Agora é a junção das 25 pessoas, de todo mundo. E isso vai criando um corpo vivo, onde você vai mudando, não tem problema mudar, mas contanto que você consiga ter uma organização que faça sentido.
Depois disso, qual é a mensagem que você vai passar? Então já tenho o DNA, já entendi o drive que eu tenho. Beleza, agora eu preciso passar essa mensagem. De que forma? Organizar, estratégia, pensar, qual música eu vou colocar, o que é que eu vou comunicar para essas pessoas. Passei a mensagem, qual é o tom? Você é uma pessoa enérgica, você fala forte, você mostra a comunicação, ou você é uma pessoa enérgica. Não tem problema, cada um tem um perfil, mas a sua marca tem que traduzir esse perfil. A Zion não precisa dessa energia para vender performance. Estou vendendo performance, como é que eu vou vender? Estou vendendo performance, vendas, a pessoa vai ter resultado com a gente. Eu preciso também traduzir isso no online, traduzir isso no digital, independente do que seja, Reels, carrossel, que seja. Essa energia, esse tom, tem que estar fazendo sentido lá em cima com o DNA. E para fechar, experiência. Como as pessoas vivem a marca? Se eu falo tudo isso aqui, como ele até falou dos clientes, falo tudo isso aqui, eu saio, se pergunta agora para a Yasmin, colaboradora da Zion, que depois falou, é verdade, ela mentira tudo. Não, no dia a dia a Zion não é assim, mas ele falou isso, mas não posta. Não faz sentido. E existe uma coerência que tem que estar presente em tudo que você toca. No seu cliente, você, as pessoas que estão ao seu redor, como você se comunica. Então, essa experiência, ela vai ser o que vai fechar com chave de ouro esse posicionamento que você está criando. Então, pessoal, o digital amplifica, ele não inventa, ele traz um potencial maior. É como se fosse ganhar na loteria, por exemplo. Se você ganha na loteria, você não vai mudar a pessoa que você vai amplificar as potências que você pode ter. Então, quando a gente fala do digital, a gente está falando de aumentar a sua percepção. E é uma coisa que eu sempre falo sobre a gente conseguir trazer uma organização da casa que o mesmo trouxe. Eu tenho que organizar a casa para depois divulgar ela melhor. O tráfego é um anúncio. O tráfego é um convite. Eu estou fazendo um convite para 1000 pessoas na minha casa. Uma festa para fazer a minha casa. Minha casa só cabe 10. Adianta fazer para 1000? Não adianta. Para eu amplificar, eu tenho que estar organizado. Para eu fazer o segundo andar, eu tenho que ter a fundação. E às vezes as pessoas deixam de fazer a fundação e querem fazer o segundo andar. O que vai acontecer? Em algum momento, a casa cai. Então, antes de vocês lerem esse QR Code, tá? Esse QR Code é importante para vocês falarem com a gente, como a gente falou aqui assim. Mas uma coisa, pessoal, que eu quero deixar muito claro para vocês, que é muito importante, é o seguinte: o marketing digital ele se complementa. O posicionamento digital ele vai girar em torno de tudo isso. Mas tem uma coisa que a gente acredita muito, é que vocês precisam ser intencionais. A gente passou a ser intencional no posicionamento e só tem dado, como mesmo trouxe, retorno positivo, benefício. Quando as pessoas acompanham você, elas estão te vendo e às vezes você não está internalizando que as pessoas estão te vendo. E já que as pessoas estão me vendo, como eu posso tirar o melhor proveito disso? Como é que eu posso virar uma forma da pessoa falar comigo? Tem alguns clientes que eu converso com eles e falo o seguinte: às vezes o seu cliente está doido para falar com você, mas você não dá oportunidade para ele. Você não abre a caixinha de pergunta, você não sugere nada, você não abre espaço para nada. Isso não é só cliente, tirando a ideia de cliente. Tem pessoas que estão doidas para falar com vocês, querem te conhecer, querem ter experiência com você. Mas você não dá oportunidade para ele. O último jogo que você postou foi ano passado. O último foto no feed faz um mês. Você não dá oportunidade para a pessoa de conhecer. Existe né, uma objeção de todo cliente que entra. Nenhum cliente entra sorrindo, quero gravar vídeo, quero aparecer. Não, ao contrário. É a gente tentando fazer ele gravar e tentando não aparecer. É normal. Só que quando a gente mostra os benefícios que você tem, no pior dos cenários, você está documentando sua vida no dia a dia. E qual o benefício de você documentar a sua trajetória? Pode não ser agora, mas talvez depois. Você vai olhar para trás e dizer, olha quanto eu evoluí, como eu mudei, como eu sou uma pessoa nova, as pessoas estão te vendo também, entendo isso. Hoje em dia, no meu perfil, que não vai ter 1 milhão de seguidores, não. Existe uma oportunidade que as pessoas estão falando sempre comigo. Independente de que seja, tem gente que pede trabalho, tem gente que quer fechar comigo, tem gente que quer me conhecer, enfim. O que é que isso representa? O que a gente vai conhecer? Existe uma diferença muito grande entre você ser influencer e você ser influente. Se você conseguir encontrar uma pessoa que ela é influencer e influente junto, maravilha. Mas quantos influencers que a gente conhece que não tem poder de fala nenhum? Só comprei isso aqui.
Isso não vai me fazer comprar nada. Mas talvez tenha uma pessoa, um amigo seu, que não tem seguidor, mas que é um amigo seu e fala, velho, eu comprei, eu fiz, fui dentista, fui em tal lugar, e foi muito bom. Você vai, porque você confia nele. Então, como é que a gente pode potencializar no digital você se tornar uma pessoa diferente no seu nicho, independente de você? Hoje em dia, a gente defende muito que o digital ele é inevitável. Você pode, de fato, pode ser a sua forma, o seu perfil de não querer aparecer, pode. Mas existem muitos benefícios quando você aparece. O inglês, por um bom tempo, foi um diferencial. Ainda é um diferencial, mas ele já está começando aos poucos com algo um pouco mais natural do que antigamente. A gente tinha menos informação antigamente. Hoje em dia, o Meta, inclusive, já traduz diretamente. O digital é a mesma coisa. Vocês, a gente, consome conteúdo o dia inteiro. Simplesmente. Senta no celular, no escritório, no Instagram, você vê o dia inteiro. Ao invés de a gente ser essa pessoa que está consumindo, a gente não pode ser essa pessoa que está produzindo. Você não lembra o último vídeo que você viu? Não lembra. Os 10 últimos você não lembra. A gente salva e não vê depois, não entra no salvo. A gente não faz isso. Mas as pessoas estão tendo oportunidades de aparecer no seu dia a dia, no seu feed, no feed da cliente, no feed das pessoas. A gente está fazendo, às vezes, um vídeo da rua com chuva, música e frase. Por que não pode ser você? Por que não pode ser você contando a rotina do seu dia? E existem benefícios nisso. E os benefícios podem não ser hoje, mas pode ser essa construção. Então, esse QR Code para vocês lerem, tá? Para responder nosso histórico, com posicionamento. A gente tem um momento com vocês, ter um encontro, fazer uma reunião, 30 minutinhos, quem sabe não sai um posicionamento, é um grande influente aqui. Mas que a gente consiga, não só isso, ter uma pessoa, ter vocês posicionados, sempre intencionais, independente do motivo. Não é sobre ganhar seguidor, fazer dinheiro, não. Mas se posicionar. Sempre vai ser algo positivo, a gente grita muito isso.